Boa noite, pessoas. A gente quer viver em felicidade. A gente não tem cara de panaca. Boa noite, pessoas. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vamos iniciar aqui a nossa live com a maravilhosa professora que já entrou. Boa noite, tia Rosa. Chamo tia porque eu sou da educação infantil e adoro, gente, esse título. Mas aqui eu vou estar falando professora, tá bom? Boa noite para quem está chegando. Vamos chegar, que essa live vai ser maravilhosa. Uma live assim com vários significados para mim, com certeza para a professora Rosa, com certeza para todos vocês, também colegas de trabalho. Eu quero que vocês me deem aí um ok, tá bom? Se o som tá bom, se tá dando para todo mundo escutar. Eu não estou de microfone, não estou de fone, porque à noite aqui tá no silêncio. Vamos lá. Isso, Mira, com certeza. É uma excelente. Soniele, boa noite, seja bem-vinda. De prazer. Olá, mãe do meu aluno tá por aqui. A Jamile, boa noite, minha querida. Vamos chegando. Olha aí, Maristé. Estelinha, boa noite, meu amor. Tá. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a porta na janela. Bom, gente, deixa eu conversar um pouquinho antes da gente começar a live. Deixa eu só baixar aqui um pouco isso. Vamos lá. Boa noite para vocês, pessoas lindas e maravilhosas. Hoje o Papo de Gente Miúda vai estar recebendo aqui uma professora que eu conheci há muito tempo atrás, que é Rosileide, né? A gente conhece mais como Rosa. Minha colega de trabalho agora lá também na Escola Ludovico Gouveia, no Novo Tempo, aqui no município de Condado. E vamos estar recebendo ela aqui para ela falar um pouco do artigo que ela escreveu e que vai ser publicado por uma renomada editora, tá bom? Que é a editora Diálogos. E com certeza eu vou estar lendo minuciosamente este artigo, com acredito que vocês também, valorizando principalmente os nossos colegas aqui, né, da nossa terrinha, os nossos colegas professores, e com um tema maravilhoso. Eu não consegui decorar, tá? Porque assim ele é muito extenso, como todo o artigo, não é verdade? E o livro que vai estar o artigo que vai ser publicado de Rosileide, da professora Rosa, é o livro Debates sobre a Educação no Brasil, Olhares, Interdisciplinaridades. Pense numa palavra que eu amo, essa palavra de interdisciplinaridades. É claro, eu sou da educação infantil, a gente não utiliza o nome mais disciplina, não é isso? São campos de experiência, mas os campos de experiência têm a ver com essa ideia da interdisciplinaridade. O nome do artigo dela é o seguinte: a inclusão da criança autista no contexto escolar, entraves e perspectivas. Gente, essa criatura, essa educadora, essa colega de trabalho, essa amiga de muito tempo, essa pessoa, esse profissional maravilhoso vai estar aqui falando conosco sobre isso. E vamos convidá-la agora, né? Recebo vocês aí com muito amor e carinho. Rosa, tu dá um aceno aí pra mim, por favor, para eu não ter que voltar aos comentários, tá certo? Eu não vou desativar os comentários pra gente poder aqui tá falando. Dá um aceno aí pra mim, Rosa. Ou um oi, ou um boa noite pra gente começar aqui. Mana Chaves, mais conhecido como Andora, que também ensinou lá na Escola Ludovico Gouveia do Novo Tempo, aqui no município de Condado.
Pronto, vamos lá, Rosa. Aí você vai me aceitar, tá certo? E eu quero que vocês recebam como essa colega aí, professora nossa, professora Rosa. Ética, seja bem-vinda, boa noite. Para a gente conversar um pouco. Olha ela aí, esse artigo maravilhoso. Boa noite, Rosa. Tudo bem, minha querida? Boa noite, Yara. Tudo ótimo. Mas aí você Graças está a fazendo uma propaganda que eu não sei se eu mereço tudo isso. Merece, sim, merece isso e muito mais, sabe? Porque Sim. que bom você ter comentado isso, porque a gente vai começar a nossa live justamente eu falando isso. Gente, como é importante esse pontapé inicial que a nossa colega aí, Rosa, a professora Rosa, nossa colega de trabalho, e entre outras pessoas aí, amiga, mãe, boy, etc, 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 né? Mulher guerreira, ela é um monte de coisa. Então, assim, como é importante esse pontapé que você está dando. Essa, para mim, serve como uma referência, tá, minha amiga? Como uma referência. Serve como um puxão de orelha mesmo. Eu não sei as meninas aí que estão, mas é um puxão de orelha para nós, professores. Nós não podemos nos acomodar, meninas. Não podemos nos acomodar. Temos que ir para a luta, temos que estar estudando e temos sim e trazer esses diálogos, principalmente de temas que eu falo assim, a questão da inclusão, que muitas vezes no nosso meio, não é, Rosa? No nosso meio, essa palavra é tão falada, e às vezes é complicado dizer que realmente ou efetivamente acontece. Não é? Aqui em Condado tem um trabalho maravilhoso, entre outros municípios que tem por aqui pela região, mas sempre, e muitas vezes, sempre não, muitas vezes não depende só de um profissional, não é? Depende de todos os professores daquela rede para acontecer uma verdadeira e efetiva inclusão. Então, vamos lá para as suas considerações finais, não, desculpa, iniciais, né? De abertura, para a gente poder, para eu poder fazer algumas perguntas. Mas pode, a fala é sua, professora Rosa. Boa noite, meus amores. Eu estou vendo aqui que tem muita gente, né? Tá entrando gente aqui bastante conhecida. Né? Meus filhos estão aí também, ó, dizendo assim, minha mãe arrasa, um exemplo de determinação que sempre inspirou os filhos, né? E para os que não me conhecem, que eu acho que os que estão aqui é difícil de não me conhecerem, mas para os que não me conhecem, eu sou professora na rede municipal de Condado, eu sou professora por paixão, tá? É sonho de criança, não é simplesmente por opção, porque tem muitas vezes, né? Há muitas vezes que o professor, assim, não conseguiu galgar outros caminhos, aí, eu vou para a educação. Então, eu sou professora de coração, por paixão, por sonho de criança, porque foi uma profissão que eu sempre amei, sempre admirei e sempre quis ser. Né? Professora. E realizei meu sonho, estou na educação, inclusive eu tenho um filho, né? John, tá aí, John, ele também é professor, ele seguiu o meu sonho, enquanto os outros não quiseram porque disseram assim, não mãe, eu vejo sua luta, eu não vou querer, eu quero outra coisa para mim. E ele disse que se inspirou em mim, na profissional que eu sou, e ele hoje é professor também. Meu orgulho. Olha que reconhecimento lindo. Pois é. É verdade. E aí, gente, eu estou aqui hoje, certo? Para falar de um artigo científico que eu escrevi. Por que eu escolhi o tema autismo? Dentro de debates de educação, eu poderia ter escolhido qualquer tema. Mas uma coisa que sempre me inquietou
diante dos trabalhos que eu li sobre autismo, é porque, se você for pesquisar, a maioria dos trabalhos que fala sobre autismo é como que o professor, ele fosse o único culpado pela não inclusão, né? Pela inclusão não se efetivar na prática. E a gente sabe que não é bem assim, que não depende de um professor com giz na mão ou com um livro didático, né? A inclusão não depende só disso. É algo bem mais amplo, certo? E que a gente vai aqui falar um pouco esta noite. E para mim é uma satisfação enorme, minha amiga. Nós nos conhecemos no Escola Ativa, quando você trabalhava com uma sala que falava-se na época multisseriada, né? E hoje é multiturma. E você dava show. E pense numa professora, não é porque eu estou na sua frente, as demais colegas aí, com certeza, as mensagens que eu recebi desde o momento que eu estou divulgando que está recebendo você aqui no Papo de Gente Miúda, e que só elogios, viu, Rosa? Parabéns. Realmente você construiu um legado maravilhoso. E eu fico muito feliz pelo seu filho estar aí trilhando esse caminho, porque eu sou apaixonada por essa missão. Sou apaixonada por ser professora. Então, vamos falar nesse artigo que eu já estou ansiosa para ler, mas eu vou esperar. Gente, né? eu sempre gostei de estudar, mas assim, quem me incentivou a fazer esse artigo foi meu filho, né? Porque ele sempre anda buscando alternativas, e mãe, tem essa editora aqui. E eu já tinha vontade de escrever, eu sempre tive vontade, né, de escrever algo para publicar, certo? E eu vi uma possibilidade e agora eu não vou mais parar. Eu quero escrever mais e mais, que eu gosto de escrever. E quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu? E eu quando crescer, quero ser igual a você. Vamos lá. Vamos ao nosso artigo, lá. Né? A primeira pergunta, Rosa. Qual a relação entre o conhecimento autístico e inclusão na prática? Veja só. A inclusão, ela é algo que está previsto em lei, certo? A lei, ela é bem clara quando ela diz assim, a Lei da Educação Especial, que está presente na LDB 93/94/96, e entre outros marcos legais, né, que acobertam o aluno com deficiência, certo? Porque a criança com autismo, ele está dentro dessa lei, certo? Então, a gente tem 3 artigos que contemplam a inclusão da criança autista, que são os artigos 58, 59 e 60. Nós temos esses 3 artigos dentro da LDB. A gente sabe que na íntegra ele não é cumprido, né? E por muito tempo o autismo foi fonte de muitos debates, se era uma deficiência ou não. Muitos estudiosos, né, não consideravam o autismo como deficiência. E por isso a nomenclatura, né, TEA, ela esteve dentro, ao longo do seu percurso, dentro de várias outras deficiências, mas sem especificar, né, as suas principais características. Ela já esteve dentro da síndrome de Asperger, né, onde a legislação, ela englobava essa síndrome, mas ela não se direcionava para o TEA, certo? E aí, diante de tanta luta, de tantas pessoas estudiosas na área, né,
o TEA, ele só veio se consolidar dentro desses artigos 58, 59 e 60, a partir de uma lei, certo? Que é uma lei que muita gente ainda não conhece, que é a lei... Deixa eu ver aqui, viu, gente? Porque de leis eu sou meia... Pronto. É a lei Berenice Viana, de 2012. Essa lei, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, ela trata justamente da pessoa com autismo. Ela diz o seguinte: para fins de usufruto de direito, a pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, ela tem os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Então, foi a partir daí, né, que o autismo, o TEA, ele se tornou, né, ele adentrou dentro dessa condição aí da educação especial. A partir da lei 12.764/2012. E acobertou a criança com TEA dentro das especificidades da educação especial. Então, os mesmos direitos que a criança considerada, né, deficiente, né, especial, os mesmos direitos que ela tem, a criança com TEA também tem, a partir dessa lei aí. Porque a gente sabe que no nosso país, né, as questões de lei são muito sérias para serem cumpridas. Muitas vezes quem está lá no poder sabe que você tem direito, mas sabe que você desconhece esse direito, né? E utiliza desse desconhecimento. Exatamente. Né? E utiliza-se de artimanhas para que você não seja contemplado dentro daquela lei. Então, é importante esse conhecimento, porque há muito tempo, né, já é de longa data essa questão da inclusão. Como era a inclusão tratada antigamente, né? A culpa ou a responsabilidade da inclusão era deixada para a própria pessoa com deficiência, né? Era um conceito de inclusão, era um conceito médico da pessoa com deficiência, certo? Ou seja, o Estado não tinha nada a ver, né? A sociedade não tinha nada a ver, a responsabilidade era do próprio deficiente, né? Se o deficiente quisesse adentrar em algum lugar que ali não atendesse às características dele, não tivesse condições dele entrar, então simplesmente ninguém era responsável por essa inclusão. É por isso que as famílias internavam muitos deficientes, né? Você raramente via um no meio da rua. Quando dava uma crise, tá onde? No sanatório, né? E as pessoas olhavam enviesado para aquela pessoa, porque é um ser humano, tá? Olhavam enviesado, ó, lá vai um doido. Não tinha o olhar que tem agora, né? Ao longo do tempo, né, com as lutas das famílias, dos amigos, de estudiosos da área, a inclusão ela conseguiu algumas conquistas. As pessoas com deficiência conseguiu algumas conquistas e algumas mudanças de paradigma, como, por exemplo, o que antes era visto como um modelo, né, médico de deficiência, hoje o deficiente ele é visto dentro de um modelo de bioconceito social. Ou seja, a sociedade, o poder público, a família, hoje são responsáveis por esse ser humano. Né? A sociedade
né? No geral, o poder público no papel da escola e das próprias políticas, seja no campo macro como no campo micro, certo? Tem responsabilidade com esse ser humano. Hoje em dia, a responsabilidade são desses órgãos, são da família, da sociedade, da escola, de incluir esse aluno. Agora, da escola, mas não exclusivamente pautado no papel do professor, porque para que a inclusão se efetive na prática, o professor precisa ter as condições ideais de se trabalhar com essa criança. E não é muito o que a gente está vendo, né? O que é que está acontecendo? Todas as mazelas sociais relacionadas principalmente à inclusão se está colocando nas costas do profissional de educação. E a coisa não é por aí. Então, inclusão e legislação tem tudo a ver, tá? Tudo a ver. E mais para frente eu vou dizer a vocês por quê, quando a gente for falar dos entraves, certo? E é isso, minha amiga. Então eu sou revoltada nesse sentido. E eu disse não, eu tenho que defender a minha classe e escrever também sobre a perspectiva de um professor. Porque todo mundo, né, ultimamente a gente tem escritores, cientistas, pessoas que dão palpites em tudo, mas não está dentro da sala de aula, não está no chão da escola, não sente na pele a nossa luta e o que temos feito para melhorar a vida dessas crianças. É verdade. E você já respondeu já na primeira pergunta sobre os marcos legais, não é isso? Com certeza. Dentro do contexto escolar, e que eu acredito que algumas de nós, eu vou colocar dessa maneira, algumas de nós, ou posso ousar em dizer, a maioria de nós não conhecemos esses marcos legais tão, como é que eu posso dizer, tão detalhadamente, e que isso é tão importante até para a nossa resposta à sociedade, quando, através, né, de representantes política, né, falando dos políticos em si, quanto representantes aí os nossos representantes, não é representante do povo, são os nossos representantes, Isso. vem falar algumas situações. Claro, a questão da inclusão, como você bem falou, ela não é feita só de uma pessoa, muito menos de um só professor. De jeito nenhum. E existe uma teia de apoio, que precisa de rede de apoio, ao qual eu vou lembrar aqui, nessa sua fala, eu lembrei o tempo todo de uma mãe da escola de Francisco Cabral, da live que eu fiz, quando ela falou do sonho, da vontade dela de fazer a ONG. E por que fazer ONG? Porque alguma coisa está faltando para elas. Com certeza. Não é assim? E justamente o apoio psicológico para as mães, principalmente aquelas que descobrem, recebeu o diagnóstico, né, de TEA, e aí, como é que eu fico? Como está essa família? Porque realmente essa família fica totalmente emocionalmente abalada. É verdade. E ela colocou isso muito bem. E eu venho conversando com ela esses dias, e quero falar aqui, externar da nossa, quando eu passei para ela, a burocracia quer fazer uma ONG, não é? E a gente vai aí, ela vai tentar também ver uma pessoa em Recife, para a gente conversar sobre essa ONG. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Veja o quanto os pais, as crianças, ela em si, dependendo da sua idade, elas vão entender alguma coisa, muito mais para frente, né? Hoje eles são pequenos ainda, a questão desse entendimento, desse caso que a gente está conversando aqui, não. Mas os pais, eles têm esse conhecimento. E veja a necessidade dessa mãe ter que juntar, se associar
passar por uma burocracia para tentar, claro, que a sociedade ajude, lógico, evidente, e para isso serve para ajudar, né? A sociedade serve para isso, mas veja, existe uma falha, não é verdade? Nessa rede, nessa teia de apoio. E claro, e às vezes acontece de pessoas quererem colocar o professor, o profissional, como o problema, ou dizer que só brinca, principalmente que foi uma queixa da professora, né, do atendimento especializado do AEE, que muitas vezes acham que ela só brinca. Veja como isso não é? Isso é tão sério. E que a gente aqui tem um atendimento especializado, o AEE, mas isso não é uma inclusão efetiva, como elas mesmas falam, não é verdade? Então, mas em 2012 veio essa lei, ela está novinha, vamos acreditar, né? Vamos acreditar e vamos lutar para que daqui para frente a gente consiga melhorar um pouco, né? Gradativamente. Graças a Deus aqui em Condado o trabalho é um pouco, pelo que eu conheço, mais encaminhado, mas não há, como dizia uma senhora, não é tão bom que não possa ser melhorado. Melhorar, é verdade. Que tem que acontecer, é melhorar. Eu vou para a segunda pergunta, já que você me respondeu na primeira duas, logo assim, pá. Quais os principais entraves e possibilidades da inclusão da criança com TEA dentro do contexto escolar? Veja bem, a questão, né? Vamos à questão do laudo. O laudo é um dos principais, um dos entraves, né? Eu diria até um dos principais. Porque a gente sabe que na questão do laudo, né? A gente sabe que na questão do laudo, a gente sabe que tem muitos profissionais, como em toda a área, né, Yara? A gente sabe que em todas as áreas tem profissionais comprometidos, profissionais que dão tudo para fazer o seu trabalho. Isso é em toda a área, não é só na educação, certo? Então, eu vou começar pelo laudo, porque dentro da perspectiva do laudo, né, a gente tem dois mundos, o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, o laudo ele é visto como um ponto de partida. Mas no mundo real, nem sempre todas as crianças têm acesso a esse laudo. E o professor se depara com aquela heterogeneidade na sala de aula, né? Aquela turma hiper mega heterogênea, e dentro do próprio TEA, dentro do próprio problema, vou dizer problema que não é um problema, mas a palavra que me veio foi essa agora. Problema por quê? Porque o professor muitas vezes não tem esse laudo, os pais muitas vezes não têm a condição de pagar uma consulta na rede particular, porque quem é que pode dar um laudo de TEA? É um neuro. É um neuro, né? O pai, ele procura, porque tem toda uma rede de apoio. A gente tem, né, o pediatra, a gente tem o psicólogo, a gente tem o psiquiatra, que inclusive hoje eu conversando com uma mãe, ela disse, professora, psiquiatra não, psiquiatra é médico de louco. Eu disse, não, de jeito nenhum, pare com isso. E nós temos o neuro, isso, psicopedagogos, etc, musicoterapeuta e por aí vai. Mas só quem pode dar um diagnóstico é o neuro, a partir de um exame que ele vai pedir, e aí ele vai visualizar como está a cabeça dessa criança, né? Quais as mudanças que tem no encéfalo dessa criança, certo? E a partir daí ele pode
dar um diagnóstico junto com outros, seja com depoimentos da família, porque tudo isso é junto. Depoimentos da família, né? Relatórios de professores, de psicopedagogo, relatório de psicólogos, relatório de psiquiatras, se for o caso, de um pediatra, e aí o neuro junta tudo isso com as informações que ele tem no exame, e aí ele pode dizer, essa criança está dentro do transtorno do espectro autista. Por que eu estou dizendo dentro do transtorno? Porque um laudo de TEA não define o ser humano. Ele é bem mais do que uma pessoa que tem autismo. Então, eu acho que, assim, a inclusão, ela já se inicia aí. Quando a gente se despe desse preconceito. Ah, fulaninho é autista. Não. Fulaninho, ele tem autismo. Ele tem uma dificuldade maior do que uma pessoa neurotípica. A dita, né? A pessoa ideal, com o cérebro ideal, porque todos nós temos especificidades. Eu sou diferente, você é diferente. E dentro do próprio autismo, a gente tem estágios diferentes. É muito difícil o diagnóstico de autismo e ele ainda assim caminha com muitas incertezas, porque a ciência, ela ainda não descobriu as causas do autismo. Ela ainda está em estudo, né? Ainda está pesquisando, buscando. Então, como as causas que a gente tem hoje são dadas a partir de médicos que observavam seus pacientes e que viam que eles tinham umas especificidades diferentes, como estereotipias, né? Como o isolamento, ele se isolava, né? Como a dificuldade de interagir verbalmente. E aí você me perguntou quais os entraves. Vamos para a nossa escola. Vamos pensar, não na escola que a gente trabalha, mas na escola como um todo, né? A escola, da escola. Isso, a escola. A escola, ela é preparada para receber qual tipo de criança? Na íntegra, a escola, ela é adequada para receber a criança que se comunica, a criança que lê, a criança que interage, porque são essas cobranças que nos vêm, né? Então, a escola é preparada para isso. A escola não é preparada para receber a criança com o transtorno, ou seja, qualquer outra, né, dita deficiência. Então, esse aí já é um entrave. Quando a criança, ela se depara com esse ambiente, né, ela já tem aquela ideia ali que aquele lugar, muitas vezes, não é para ela. Porque ela vê as outras crianças lendo, interagindo, brincando, e muitas vezes até as próprias crianças, né, não incluem. Isso é muito sério. Ela não tem a sensação de pertencimento. Não, né? Exatamente. Ela não tem a sensação de pertencimento daquele espaço, né? Então, assim, são coisas que precisam mudar. A gente tem entraves no campo macro. Quais são os campos macros? Né? Porque eu fiz umas anotações aqui. Quais são os campos, os âmbitos macros desses entraves? Então, tudo começa, veja só, tem que haver uma adaptação do espaço, do currículo, né? Tem que haver uma aceitação, em primeiro plano, da família, que muitas vezes a própria família exclui, não aceita. A gente vê casos aí de mães que abraçam a causa e vão à luta. E a gente vê casos de pais que, infelizmente, pelo desconhecimento, e a gente sabe que isso no nosso país é praxe, né? A maioria da população é analfabeta,
não têm e nem querem buscar conhecimento, porque é o que eu digo direto aqui em casa. Educação, conhecimento, tudo em educação é a longo prazo. E as pessoas querem coisas imediatistas. Elas querem para ontem. Se a educação não surte nenhum efeito, principalmente financeiro para ela, eu vou estudar para quê? Né? Essa é a ideia. Eu vou estudar para quê? Estudo não me traz nada. Só que educação, tudo é a longo prazo. Informação é tudo. Certo? Então, quais são os âmbitos que envolvem? São os níveis federais, porque todo e qualquer projeto, leis que beneficie essas crianças se originam lá, no âmbito federal. Né? E esses âmbitos federais, né, se interligam com os estaduais, municipais, até chegar à escola, que é o âmbito local, certo? E dentro dessa perspectiva do macro, temos a perspectiva micro, que é o currículo do professor, a flexibilidade do professor em acolher aquele aluno, independente se ele tenha um laudo ou não. Ele não tem um laudo, mas ele está na tua frente, ele faz parte da tua turma, e aí, tu vai fazer o quê? Então, tudo isso, esses são os entraves. E aí acontece o quê? O planejamento, muitas vezes, a gente se depara com colegas que têm muita dificuldade em adaptar esse planejamento, né? Por falta, muitas vezes, de formações adequadas, certo? Formações que os governos, com a sua lei, né, traz a lei de inclusão, então traz as condições para o professor trabalhar, traz as condições de acessibilidade, traz as condições de formação desse profissional, porque a faculdade de pedagogia, ela não te forma para isso, né? Tu és formado praticamente à força dentro do chão da sala de aula, porque ou tu como professor reage, ou então, minha filha, sinto muito. Então, assim, os entraves são muito. Incluir é fácil? Sim e não. Sim, por quê? Para incluir, a gente precisa aceitar. Abraçar aquele outro, né? Então é fácil nesse sentido, mas quando a gente parte para a coisa, né, na sua íntegra, a gente vê que não é tão fácil assim. E todo mundo culpa o professor. O culpado, o bode expiatório, o culpado pela não inclusão é unicamente do professor. Aí eu questiono, será? Será que os órgãos federais, estaduais, municipais estão fazendo a sua parte? Será que essas ações estão chegando ao âmbito local, que é a escola? Então, a questão da inclusão, ela é muito séria. E é uma luta que a gente, enquanto educador e pais, principalmente os pais, porque já dizia Isamitiba, né? Os alunos na sala de aula, eles são transuentes. Na família, ele é para toda a vida. Então, não coloque a responsabilidade que é sua enquanto família para o professor. Porque o professor ali, hoje ele está com ele, amanhã pode ser outro. E aí? Verdade. Falo demais. Eu tenho que rezar para Nossa Senhora da frase curta, né? Para falar menos. Não, mas você está falando aquilo que a gente precisa escutar. E eu estava fazendo aqui justamente algumas anotações. Primeira palavra, currículo. Como
com certeza a todos os nossos colegas me incomoda. Currículo. Pois O é. currículo ele é necessário, não é? Ele é necessário, está aí o currículo. Mas nesse assunto que nós estamos conversando aqui, na questão da inclusão, como você, um professor, que aí eu trago a outra palavra, formação, como você, professor, que está recebendo uma formação no geral para as crianças neurotípicas, para as crianças ideais, para as crianças que a escola, a gente fala escola, a gente não está aqui colocando nem apontando o dedo em De eles. jeito É uma nenhum. discussão para reflexão, não é verdade? Mas como você pensar num currículo para planejar, onde a gente ainda tem informações muito, como é que eu posso dizer, engessadas em algumas situações, né? E aquilo que eu bato mais, eu que tenho um aluno, que seja ele qual for o transtorno, deficiência ou a situação, porque dentro, fora, desculpa, desta questão da inclusão, ainda a gente tem os alunos disléxicos, com TDAH, etc, etc, E etc, tal, etc. Né? é verdade. É verdade? Então, assim, como você fazer isso, ter condições práticas para resolver isso, se você não é preparado adequadamente dentro de informações? Eu acho que isso é uma discussão que os governos aí, seja federal, estadual ou municipal, deveriam levar em consideração. Não é simplesmente uma formação dizer que vai fazer palestra e aquela palestra fazer com que a gente resolva a nossa prática, a nossa angústia dentro de sala de aula. Não. É uma das coisas que eu acho que deve ser uma temática que deve ser conversada, que deve ser trabalhada em grupos de estudo, não sei, né? Utilizando aulas, atividades, não sei. A gente precisa realmente se mobilizar e os caros professores, colegas professores aí, eu acredito que a Rosa concorda comigo, é momento da gente estudar também, gente. Fazer grupo de estudo, mas realmente estudar. Utilizar o tempo produtivamente para a gente conseguir resolver problemas práticos Do dia a dia. currículo, planejamento, para realmente ajudar nessa inclusão. Não é só o professor do AE que consegue fazer isso. É como a Rosa falou e como eu também comentei. É um todo. E aí também não é só o professor, não é? É a rede como um todo, inclusive a família. Mas aí eu estou tratando aqui, eu estou falando, comentando, pontuando uma situação nossa enquanto professor. A gente não pode, professor, cruzar os braços. A gente tem que ir atrás também do conhecimento. Veja o quanto, para mim, essa live está riquíssima. Porque tem coisas, Rosa, que não é que eu desconhecia, mas eu não tinha... Sabe aquele clique? Opa, eu não tinha pensado nisso, não é? Outra situação aqui é a questão das ações adequadas. Tem a ver com a formação. Aí que eu volto a falar. As ações. Gente, os governos, pelo menos aqueles que eu conheço, que são os municipais, né? E o estadual eu não tenho propriedade para falar. Pois é. Mas os municipais, pelo menos... E aí eu vou falar em contato, que é onde eu estou perguntando, onde eu estou trabalhando, tá? E eu conheço até um pouquinho mais. Tem trabalhado, tem feito, tem dado o seu melhor. Ótimo. Mas vamos pensar, vamos juntos pensar. As ações realmente estão adequadas para o que a gente, enquanto professor, aí eu estou me colocando como professora, para aquilo que eu necessito, justamente nessa relação conteúdo, currículo, planejamento, formação específica. Ó, você tem uma criança que tem autismo, ela está sendo atendida no AEE. Tá, mas como eu vou trabalhar com ela dentro de sala de aula? Eu preciso ter esse conhecimento. Eu acho que isso nos falta ainda, né, Rosa? Você Pois é, concordo. Assim, eu tenho buscado muito, nesses últimos, né, desde o ano passado para cá, me acendeu uma lâmpada e eu tenho participado de muitos
workshops, de congresso de dias exaustivos, né? Em prol da aprendizagem, porque eu quero me aperfeiçoar, né? Eu quero ampliar meus horizontes. Porque como educadora, eu sinto que eu preciso buscar. Eu preciso buscar. Eu não posso me acomodar. Ontem eu estava participando de uma live de uma psicopedagoga de São Paulo, né? E aí ela tem acompanhado as minhas postagens da minha sala, tudinho, e sempre a gente tem participado de alguns congressos, né? A gente sempre tem se visto em alguns congressos, né? E aí ela, do nada, eu estava toda descabelada, e ela disse, opa, entrou aqui uma professora agora que eu acompanho, e, gente, ela faz um trabalho belíssimo nesse ensino remoto. E aí o pessoal, gente, bota ela para falar, e eu acabei entrando na live sem querer da mulher, para falar. Então, veja bem, o que é que a gente tem como perspectiva para o trabalho, né, de crianças com autismo? Eu já falei dos entraves, e agora eu vou para as perspectivas. Primeiro, o primeiro passo, você já falou aí, Yara. O professor, que é quem está com aquela criança ali na frente dele, independente se ele tem laudo, se ele não tem, busque conhecer, mesmo se ele tiver um laudo, busque conhecer o que é o autismo, porque a gente só consegue fazer alguma coisa, a gente só consegue trabalhar em cima daquilo que a gente conhece. Né? A gente só consegue trabalhar com o que a gente tem conhecimento. Se a gente desconhece determinada coisa, a gente não vai surtir efeito o nosso trabalho. Então, busque conhecer o autismo, o transtorno do espectro autista, né? Para compreender como o seu aluno está se... O que é que a sua prática está fazendo para melhorar a vida daquela criança enquanto aprendiz? Isso. Há muito tempo que o ensino já não é mais centrado na figura do professor. A gente está ali como mediador dos nossos alunos. A gente tem que ensinar de acordo com o que ele precisa aprender. Ele é o ser principal, ele é o foco. Certo? Então, busque conhecer os marcos do desenvolvimento. A gente tem aí vários autores. A gente tem Piaget, né? A gente tem Vallon. A gente tem vários autores aí que falam sobre os marcos do desenvolvimento da criança. Veja onde aquela criança está. E aí você vai perceber o que é que ela precisa conquistar. Certo? E entender como acontece os problemas neurológicos também, como acontece tudo isso, para poder saber fazer as estratégias adequadas para se ter realmente uma resposta, né? Uma boa resposta. Não é fazer atendimento especializado, não. Né, Rosa? Não, gente. Mas é assim, você realmente propor, nem que seja uma atividade ali, voltada ao que você está fazendo. No final, vou dar algumas dicas. Tá? Vamos lá. Top. Então, procure conhecer o autismo, porque você conhecendo, você vai entender, né? Qual a influência da sua prática pedagógica no aprendizado daquela criança, no desenvolvimento do seu aluno com autismo, certo? Como eu disse na questão da formação, se o Estado não dá, se o governo federal não dá, se o municipal não tem condições de dar, porque as outras esferas não fazem a parte dela, ou seja lá por qualquer motivo, professor, busque. A internet é aí um mundo onde você tem vários cursos gratuitos de profissionais excelentes.
que estão doando parte do seu tempo para ajudar a educação. Então, busque se aperfeiçoar, estude, né? Tem que Pegue um minutinho, uma hora do seu tempo, a vida está corrida. A minha vida é corrida, né? Eu tenho 5 filhos em casa estudando, eu tenho casa para cuidar, marido para cuidar, aula para dar, mas eu estou fazendo curso de inglês, eu estou fazendo 2 pós-graduação, eu estou correndo atrás de publicar mais artigos para rechear o meu lápis, tá? Eu estou me inscrevendo em cursos extras. Então, quando a gente quer, a gente sempre arruma, né? Tinha um comercial da Casa Lux Óticas que dizia assim, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. E aí? Cai perfeitamente como uma luva. E eu tô assim, ainda eu estou com todo o pique, com todo o gás para buscar. E uma coisa principal, gente, deem abertura para as famílias. A gente precisa dessa relação cada vez mais fortalecida. Por quê? Nós, professores, passamos 4 horas com a criança, a família passa 20. A família que sabe de tudo daquela criança, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela faz bem, do que ela não faz. Então, priorize esse relacionamento. Porque aí você, professor, vai conhecer, onde é que eu posso ir com o meu aluno não gosta disso, então eu vou evitar, né? E eu vou trabalhar com o que ele gosta. Tem aluno que gosta de pintar, trabalhe com pintura. A pintura, ela ativa as áreas, né, límbicas, né, e o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso aprendizado. E que para haver esse aprendizado, tanto a área límbica como a área do córtex pré-frontal, que está aqui na frente, precisa haver um equilíbrio entre eles. Então, faça com que esse aluno sinta prazer naquela atividade que ele está fazendo. E como é que ele sente prazer? Com o que ele gosta de fazer. Ele gosta de pintar? Trabalhe as habilidades dele dentro de pintura, né? Ele gosta de cantar? Trabalhe músicas, que isso, é excepcional para o nosso sistema límbico, né? Vai liberar a substância do prazer e ele vai se sentir bem em fazer aquela atividade. E aí você pode até, inserir outras que ele não vai nem se ligar. E quem estiver assistindo aí, façam também, tá certo? Vamos liberar isso aí, vamos trabalhar, o que você está precisando. Pois é. Então, como eu disse a vocês, né? O laudo, ele é um ponto de partida, ele não é o fim. Ou independente se o aluno tenha laudo ou não, eu, como professor, eu preciso trabalhar. Tá bom? Então, como é que a gente trabalha com alunos com TEA? Como é que a gente pode ajudar esses alunos? Gente, música. Yara trabalha muito com música, histórias contar, são coisas do dia a dia, né? São coisas que não são tão aquém da nossa realidade. Eu não sei cantar, e para trabalhar com música não precisa saber cantar, não precisa ter voz de cantor. Mas trabalhe histórias cantadas, né? Trabalhe rimas, trabalhe a música, porque a música, ela diminui o estigma, ela diminui as estereotipias, né? Ela favorece a autoexpressão, certo? Então, quando a criança corresponde a isso, isso se chama reciprocidade. E o que é reciprocidade? E a música, ela entra, não é? Isso com todo mundo, e com os autistas, e quem tem autismo, então, nem se fala.
Então, Se pronto. gostar, O né? que é reciprocidade? Por exemplo, você começa a cantar e ele começa, às vezes a criança está até triste no cantinho lá. Aí você começa a cantar, ele vem, se chega. Isso é o quê? Você já está contribuindo para a interação social dele. Porque ele foi recíproco à tua Já foi um atividade. avanço enorme, né, Rosa? Um avanço Exatamente. enorme. Exatamente, Ara. Desenho, olha, o pintar. O pintar é uma atividade tão prazerosa, né? Ativa tantas áreas cerebrais, áreas que são importantes para o aprendizado da criança, certo? Faça atividades dentro de sala de aula, com arte, com pintura, né? Música. Entre no universo dessa criança. E eu tenho certeza, professor, que você vai ter um bom resultado. Vai sim. Porque a gente consegue sim caminhar dentro, né, das assim, eu digo, porque a gente sabe que o autismo tem ele grave, tem ele leve, tem ele moderado. A partir de atividades como essa, que ativam o sistema límbico, né? Que ativam o nosso córtex pré-frontal, né? Você vai propiciar esse aluno o equilíbrio dessas duas áreas cerebrais, que são fundamentais, né? Aqui na parte de trás da nossa cabeça, a gente tem uma área chamada de hipocampo. O hipocampo, ele é responsável por resgatar as memórias, né? E a nossa área pré-frontal é responsável por executar. Então, quando a criança ela é exposta a um ambiente onde ela sente prazer de estar ali, né? O hipocampo dela vai recrutar as sensações boas, os momentos bons que ela viveu. E essas sensações vão ser executadas pelo nosso córtex pré-frontal, minha gente. É muito importante. Então, a ludicidade, ela é muito importante. O que é ludicidade? Ludicidade é só jogar? Não. Ludicidade é contar história, ludicidade é cantar, ludicidade é representar, é entrar no mundo daquela criança, é tornar a aula aquele lugar agradável, né? Sempre que a criança valorize tudo que essa criança faz. Ah, ela pintou fora. Ah, que lindo o teu desenho, que maravilha. De outra vez, ela vai se esforçar mais, porque ela sabe que ali tem uma pessoa que dá valor a tudo que ela faz. Isso é muito importante, minha gente. Muito importante. A gente tem aí também para trabalhar com autismo que está dentro dessas perspectivas, né? Da questão do lúdico, da ludicidade, a gente tem o método ABA, que eu falo no meu artigo, né? Nós temos o método TEC, nós temos também o método PRT e Denver, que nada são métodos... Aí o Denver, a escala de Denver, gente, vocês precisam, ó, fica a dica aí, tá? Pesquisa, escala de Denver e o ABA, o método. Gente, se você tiver um pouquinho, não precisa ser técnico, especialista, não. Se você puder um pouquinho conhecer, gente, você vai ver o quanto isso, e não é só para as crianças que têm autismo. Todas tá? elas, a gente tá Yara. Mas todas delas, gente. O ABA, a gente, claro, utiliza mais especificamente, né, para as crianças com esse problema, não, com transtorno. Com esse transtorno. Mas, isso, essa escala de Denver, ó, fica a dica. Pesquisa aí, depois também conhece um pouco sobre o Pronto. ABA, tá bom? Então, são linhas de trabalho que foca muito, né? Muito focado em jogos, brincadeiras, né? Ludicidade, a questão da interação entre paciente, entre aluno e professor, né? Isso, inclusive, o PRT e o Denver,
eles são originários da questão do ABA também, né? Surgiram a partir deles e foram aperfeiçoadas essas técnicas. E a gente também tem o TEC, que muitas vezes a gente usa na escola sem nem saber, né? Que é a questão da rotina da criança, a questão de colocar, por exemplo, o banheiro, sinalizar, sair sinalizando todo o ambiente para a criança. Que legal, essa eu não conhecia. Não? Então pesquise, Yara, é o TEC, certo? Então, assim, são atividades, certo? Que tem condições de serem feitas, certo? É bom que, assim, o aluno com autismo, ele tem dificuldade em rotinas. Então, estabeleça uma rotina para ele. Vai ser fácil no início? Não. Mas tudo exige persistência. E a sala de aula, ela é regida por uma rotina, né? Porque a criança em si, ela precisa disso. E as crianças que têm autismo, essa atividade da questão da rotina é uma atividade primordial, não é? Que trabalha toda a questão também, tem as funções executivas para serem desenvolvidas, não é isso, Rosa? É verdade, Yara. E assim, uma coisa que você falou muito no início, que eu tenho muita vontade de fazer também, seria muito legal a gente fazer grupo de estudos na escola. Com certeza. Todo mundo só tem a ganhar. E nós temos condições de fazer isso. Né? Temos sim. A gente tem muito profissional bom. Certo? E eu tenho visto, inclusive, nossa coordenadora Neidinha da Educação Infantil, eu acho que foi na creche, teve um grupo de estudo que eu fiquei curiosa. Eu fiquei babando. E pronto, aí, vamos embora, propor a nossa diretora, nossas coordenadoras e supervisoras. Porque isso é muito importante, gente. Isso são assuntos que a gente precisa. Eu não digo que a gente tem que saber ser técnico especialista, mas tem que ter conhecimento, tá? Aí, ninguém pode fugir disso. De jeito nenhum. Nenhum professor pode fugir disso. Eu costumo dizer que professor é uma profissão igual à do médico. Porque a gente tem que estar em constante aprendizado. Porque o que era, né, modelo hoje, o que é modelo hoje, amanhã pode mudar. E aí? Você não pode viver na mesmice. Eu não vou mudar porque minha prática assim sempre deu certo. Não. Né? Você não pode ser um profissional com síndrome de Gabriela. Não é isso? Não pode. Você não pode ter síndrome de Gabriela na educação. Eu faço assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não. Precisamos nos aperfeiçoar. Sempre. Então, é essa minha contribuição. Eu espero ter correspondido às expectativas. Com certeza. Com certeza foi maravilhosa, mas eu ainda não deixo você sossegada. A questão a criança que tem autismo, ela tem uma dificuldade muito grande em fantasiar. Por exemplo, isso é uma atividade que isso deve ser feito bastante para as crianças que têm autismo. Por exemplo, esse lápis, uma criança, a gente pode pegar, ela está lá fazendo uma atividade, daqui a pouco ela está fazendo de aviãozinho. Pois é. O autismo, não é? As crianças com autismo eles não fazem isso. Incentivar esses momentos do jogo, o faz de conta. Gente, isso é uma atividade maravilhosa. Yara, mas eu estou no 3º ano. E daí? Gente, tira um dia da semana para fazer todos. Faz um teatro e nisso tem lá, trabalha, né? Os jogos cênicos. Olha, tem muita atividade. Muita atividade. E para a gente é uma besteira, mas para nós que temos crianças com autismo
Isso é de suma importância e a gente para realmente aquele dia e as crianças neurotípicas, normais, que a gente geralmente coloca dessa maneira, elas estão lá ajudando e elas passam, as crianças que têm autismo passam a ter uma resposta na questão da habilidade, da comunicação social, da interação, que você vai ficar assim, ó, babando. Quem tem crianças, aproveitem, façam e abusem. Pois Gente, eu estou aqui morrendo de pena. Meu Deus, eu tinha mais duas perguntas, mas eu nem vou fazer mais duas perguntas que não tinham a ver com esse assunto. Eu vou deixar, eu vou fazer outra live, viu? Vou fazer outra live para outras duas perguntas. Não é sobre o assunto que nós estamos abordando hoje, mas, gente, eu não vou destruir esse conteúdo incrível com as duas perguntas que eu ia fazer, tá? É mais assim da vida de professor que o povo fica falando, né? A gente de vez em quando por aí. Mas assim, meu Deus, Rosa, eu estou apaixonada. Eu sou uma apaixonada. Crianças com déficit, né? Transtorno de déficit de atenção e autismo. Com autismo. Eu sou apaixonada. E que maravilha! Você não tem ideia da minha alegria de ter recebido você. E saber, de ter recebido puxão de orelha aí, tá? Para escrever artigos. Que faz anos, meu Deus do céu, que eu tô me preparando e nunca faço, né? Aí você vem e puxa minha orelha. Tome, receba agora. Mas olha, Rosa, eu quero agradecer. Tenho certeza que todos os colegas que passaram por aqui, que ainda estão conosco aqui, nos assistindo. Outros que mandaram mensagem aqui pelo WhatsApp, que eu estava lendo aqui no WhatsApp do computador, dizendo, Yara, olha, eu só cheguei, dei uma saída, mas eu vou assistir amanhã e o final de semana. Caramba, isso foi uma verdadeira formação. E vamos, gente, vamos de repente aí, se a gente não tem tempo para nos reunirmos ou não temos condições mediante a todo o protocolo, fazemos grupo do estudo no Facebook, no Instagram, no a gente Meet. faz no Meet, no Google Meet, no Zoom, aonde vocês quiserem, a gente vai estar fazendo esse grupo de estudo. Então, Rosa, meu amor, minha amiga, muito obrigada. Para mim foi uma honra. Eu estou super orgulhosa de você. Tenha toda a minha consideração, meu respeito, meu orgulho mesmo de ter uma colega que, diferente de mim, criou vergonha, criou coragem, botou, aí tá fazendo duas, aí tá fazendo não sei o que. Eu fiquei com a cara no chão, viu? Mas olhe, orgulho, palmas. Seus filhos têm que ter orgulho mesmo dessa mãe incrível. E eu vou estar me espelhando em você. Eu tenho certeza que muitas colegas aqui também. Muito obrigada por todo esse conhecimento. E a gente não vai ficar por aqui, viu? Eu já vou logo dizendo a você. Vamos nos preparar para outras lives, porque realmente para mim foi rico e aqui riquíssima. E aqui também nos comentários, passando aqui, tá certo? Todo mundo falando, dando parabéns. Você deve estar vendo aí os comentários. Eu tenho certeza que não dá tempo, mas a gente realmente foi magnífico. Eu tiro meu chapéu para você. Viu? Obrigada. Vamos lá. Obrigada. Agora, vou deixar você falar aí suas considerações finais. É o seu momento. Pronto, gente. Que bom, né? Eu estou me sentindo muito feliz em estar participando desse momento com vocês. E eu peço, né? Eu peço a vocês, colegas professores, que lutem pela causa da educação, da qual a gente faz parte, em todos os aspectos, tá? Sejam eles formativos, sejam eles políticos, sejam eles do dia a dia, lutem. A gente precisa se autofirmar enquanto profissional
Porque a gente tem conhecimento e não é pouco, porque, olha, se botar um professor, eu digo que se botar um professor em qualquer área desse país, o professor ele dá show. Né? Muita gente que desconhece o papel do professor, a labuta do professor no dia a dia, nos criticam, tá? Falam, vem com falácias, mas a gente é superior a tudo isso. A educação brasileira, ela só é o que é, graças ao professor. O médico, ele trabalha muito, mas se ele chegar para fazer uma cirurgia e não tiver uma linha para sutura, ele dispensa o paciente. O professor está dentro da sala de aula, muitas vezes com o aluno sem um lápis, sem um caderno, com a barriga vazia, e o professor se desdobra e resolve a situação e dá a sua aula tranquilamente e faz valer, né, o seu papel. Então, pais que estão aqui, respeitem, valorizem o professor dos filhos de vocês. Se unam a eles em prol de uma educação melhor, né? De um trabalho melhor, porque assim, eu costumo dizer, nem a família faz nada sozinho, nem a educação faz nada sozinha. Já dizia Paulo Freire, nem um homem é uma ilha. Né? E temos até um ditado que diz assim, uma andorinha só não faz verão. Certo? Então, deixo aqui meu agradecimento, como já disse, espero ter correspondido às expectativas de vocês e um forte abraço a todos. Tchau, meu amor. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Vamos embora estudar, meu povo. Vamos estudar. Quero agradecer a todos vocês que estão por aqui. Novamente, foi incrível, né, essa live. Obrigada e vamos estudar. Vamos estudar. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau!